sol, o manto azul das ondas do mar.
canção e tudo que juntos podemos criar. Seguimos os raios do sol no manto azul das ondas do mar, lembro da nossa canção e tudo que juntos podemos criar. Sempre que sinto o ar, um novo dia que insiste em nascer. O céu me faz recordar o azul tão lindo que existe em você. Todo azul tendo seu coração tão pertinho, juntinho do meu. E assim, sempre assim, caminhar para as coisas tão lindas criadas por Deus. Seguindo os raios do sol, o manto azul das ondas do mar, lembro da nossa canção e tudo que juntos podemos criar. Seguindo o raio do sol, o manto azul das ondas do mar, lembro da nossa canção e tudo que juntos podemos criar. Uma boa noite a todos, todos sejam bem-vindos. Como todos sabem, esse mês é um mês que nós comemoramos o aniversário desta casa, e eu me propus então, se possível, eu estarei presente antes das palestras, tocando algumas músicas para que a gente possa entrar em harmonia, em vibração com os nossos amigos benfeitores, os trabalhadores espirituais dessa casa, que com certeza estão desde de manhã preparando o ambiente para nos recebermos, que possamos nós, quando viermos à casa espírita, virmos com o intuito de aqui aprendermos, mas também de doarmos os nossos pensamentos positivos, as nossas boas vibrações, para que o plano espiritual, juntamente conosco, possa usufruir dessa nossa energia para auxiliar tanto nós como os nossos amigos desencarnados. E rogamos, através, quando a gente vem aqui, que os nossos pensamentos estejam voltados para o amor, para a fraternidade e a compreensão entre todos nós. Pedimos a esses amigos benfeitores que nos amparem, que nos ilumine sempre, que possamos estar sempre em boas vibrações, para que aonde nós estivermos, o ambiente na qual nós estivermos inseridos, possa estar em harmonia, em compreensão. Nesse momento que a gente está passando, tanto nos nossos lares, nas nossas sociedades, nos ambientes na qual a gente se encontra, muita diversidade, muita raiva, muita angústia, possamos nós sempre estarmos em vibrações positivas. Quanta luz
respiramos profundamente. Imaginamos mesmo essa luz dentro desse ambiente, pairando sobre as nossas cabeças. Os amigos benfeitores com certeza estão aqui, nos dando esse bálsamo salutar, purificando nosso lar, nossa mente e as nossas vibrações. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, envolve nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz descendo sobre nós, a voz do Mestre fala ao vosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Obrigado, Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Hoje nós temos a presença do nosso amigo Paulo, e fará então a abertura, fará então a palestra na noite de hoje. Uma boa noite, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam no coração de cada um. Que nesses momentos em que vamos refletir em torno do tema Espiritismo Cristão Humanitário, que viemos junto aprendermos. Porque quando se trata de Espiritismo Cristão Humanitário, a gente lembra de alguns momentos, e alguns tempos também logo atrás, quando se imaginava, quando se falava que o Espiritismo não era religião. E a gente passa a estudar a doutrina espírita para compreender cada vez mais o que ela nos traz. Qual é o objetivo dela? E quando nós percebemos que ela traz um tríplice aspecto, a gente também começa a avaliar e estudar em torno do que ela nos traz. E como o Mestre Jesus, também quando chegou, ele nos disse assim: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica. Essa é a missão, é o trabalho que a doutrina espírita nos traz. Como o Mestre Jesus falou, não veio destruir a lei, o Espiritismo também não veio destruir a lei. E ele veio trazer de forma que seja desenvolvido aquilo que o Mestre Jesus nos falou. Então ela está embasada exatamente no cristianismo, ou seja, nos ensinamentos do Mestre Jesus. E ela vem completar porque, na época, logicamente, não se estava preparado para ouvir tudo o que Jesus teria que dizer. Assim como nós ainda não estamos preparados para ouvir e estudar tudo que o Espiritismo nos traz. Então ela vem desenvolver, explicar e completar a obra do Cristo. E aí a gente percebe que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar exatamente dessa aliança da ciência e da religião.
E quando no item 8 nos diz a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra a do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Qual é o princípio que traz, qual é a base da doutrina espírita? Se não é desenvolver as leis morais, mas ela traz também dentro da ciência as leis do mundo material. Então ela vem completa com as leis, com a ciência e com a parte moral da doutrina espírita. E na Gênesis, no capítulo 1, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Questão que nós sempre perguntamos e sempre queremos saber: de onde nós viemos? Para onde nós iremos? Agora, para onde nós iremos, como a doutrina espírita já nos está trazendo, nós vamos sabendo de acordo com o que nós estamos realizando hoje, com aquilo que nós estamos fazendo, com os nossos propósitos de vida, com a nossa maneira de agirmos, da nossa maneira de pensar. Nós já saberemos que caminho estamos conduzindo. Sofremos temporariamente porque sabemos que a bondade do Pai nos permite exatamente a oportunidade de crescermos. E o crescimento está exatamente em aprender coisas novas. E essas coisas novas exigem de nós esforços, exigem de nós renúncias. E essas renúncias e esses esforços às vezes nos trazem sofrimento. Mas o sofrimento também pode ser em torno das nossas vidas anteriores, devido aos nossos erros, os nossos equívocos e a nossa própria imperfeição. Mas tudo está dentro da justiça divina, dentro do seu amor, da sua bondade que nos faz caminhar em torno da evolução que o Mestre Jesus já nos falava. E o efeito dessa doutrina vem nos trazer no livro nos Espíritos, na conclusão, na item 7, que nos fala sobre 3 efeitos da doutrina. O primeiro é desenvolver o sentimento religioso. Esse é o primeiro efeito da doutrina espírita. Quando nós começamos a desenvolver o nosso lado moral, a transformação moral, quando nós começamos a rever a nossa maneira de agir, de pensar, nós estamos já trabalhando na parte moral, aonde que nos conduz à melhora de conduta, na melhora da convivência e na melhora das nossas ações. E a ligação que nós começamos a ter com mais firmeza, com uma fé, uma confiança, com uma segurança em termos do Pai. O segundo é a resignação nas vicissitudes da vida. Logicamente que diante daquelas perguntas iniciais que traz na Gênesis, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra, esse porquê estamos na Terra vai nos mostrar a resignação que nós aprendemos a desenvolver. Porque nós sabemos qual é o objetivo da dor daquele momento. Nós sabemos para onde que ela quer nos levar. E o que nós precisamos fazer para nos mantermos firmes nos propósitos de elevação. E o terceiro é excitar a indulgência pelas faltas alheias. Coisas tão difíceis nos nossos momentos atuais. Quando nós temos que trabalhar no campo das indulgências. E se nós lembrarmos e pensarmos muito bem, na questão 886 do Livro dos Espíritos, vem trazendo exatamente a respeito da necessidade da indulgência. Porque ela pergunta como a entende Jesus a caridade. E ele vem nos dizer benevolência
para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, o terceiro efeito é excitar a indulgência em nós, de nós aprendermos a olhar o nosso irmão, de nós modificar, de nós termos um modo de ver os outros. E esse modo de ver tem que ser aquele modo de ver que Jesus nos ensinou e do modo que Jesus olhava. E que é tão difícil para nós nos dias atuais. Porque como nos toca forte no coração, quando nós não estamos preparados para olhar o outro com o olhar de Mestre Jesus. Então é preciso nós entendermos ou buscarmos reafirmar em nós esses três efeitos da doutrina espírita. E quando nós começamos a analisar a nossa vida, quando entramos na doutrina espírita, até os dias de hoje, provavelmente nós vamos perceber quanto houve de mudança em nossa vida. E poderia eu dizer, em termos de mim mesmo, que se não fosse a doutrina espírita, provavelmente eu não saberia, ou talvez nem estaria no plano Terra. Porque ela vai fazendo as transformações ao longo dos nossos anos, estudando e convivendo com as dificuldades, com os problemas e com as nossas imperfeições, que ela vai transformando. E essa transformação, como nos diz André Luiz, que nós precisamos observar que de 3 em 3 anos tem que acontecer alguma coisa de melhor, para que nós não nos mantemos estacionários. Então, essas mudanças, esses 3 princípios que nos trazem como efeito dela desenvolver um sentimento religioso, que é o sentimento do amor e a maneira de nós olharmos. Se nós olharmos como a nossa maneira de ler, às vezes com dificuldade, ao qual eu lembro de um livro de português, onde que o professor colocou uma palavra e ela trazia um sentido, mas pela nossa falta de leitura, nós líamos diferente. E ele dizia assim: amássemos uns aos outros. E ele mostrava, então, alguém com um livro na mão, ou com a Bíblia na mão, com um cacetete, e lia: amassemos uns aos outros. E estava escrito: amássemos uns aos outros. Então, a nossa concordância de leitura nos leva, às vezes, a interpretações errôneas. Mas precisamos manter o desenvolvimento cada dia a respeito do sentimento religioso. Não em questão da religião tradicional, mas de se religar com Deus, de nos aproximar de Deus cada vez mais. Em cada dia, se nós pudermos dar um passo à frente, ou pelo menos fazer com que esse gesto nos movimente para que no outro dia nós conseguimos completar esse passo. E a resignação é diante dos problemas que nós passamos. E a indulgência, nossa necessidade de todas as horas. No livro dos Médiuns, item 350, ela vem falar exatamente do nosso tema, que é o Espiritismo cristão e humanitário. Que Kardec nos diz: bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, o sinal de uma era nova para a humanidade. E ele completa dizendo: para que o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos que se achem animados dos mesmos sentimentos. Há uma outra edição que ela fala sobre convidando as casas espíritas, sociedades espíritas, a esse sentimento. Então, logicamente, a gente trouxe dessa edição, falando da sociedade espírita, agrupando todos os que se achem animados
do mesmo sentimento. Ou seja, aqueles sentimentos que Jesus nos orienta. E aí nós vamos observar que no livro Rumos Certos, aonde que o Divaldo, numa das palestras, nos traz a respeito do espiritizar, qualificar e humanizar, e que Joana de Ângeles, trazendo essa trilogia para o Espiritismo, lembrando também do lema de Kardec, que é trabalho para todos, tolerância para com todos e solidariedade entre todos. E quando nós falamos aqui de humanização, Joana de Ângeles nos diz, referimos-nos à contextualização que é oferecer aos profitentes espíritas os instrumentos para que possam fazer dessa informação espírita a sua transformação moral e espiritual. Então é exatamente aquelas três efeitos que a doutrina espírita nos traz, que é essa transformação moral. E quando se trata de transformação moral, nós não podemos discordar de Kardec que o Espiritismo é cristão, porque todos os seus ensinamentos estão dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, do cristianismo redivivo, os ensinamentos de Cristo. Continua dizendo Joana de Ângeles, humanizar expressa a necessidade de se desenvolver o sentimento de humanidade e de solidariedade. O quanto nós precisamos de sentimento de humanidade. E além disso, da solidariedade, que é um caminho que vai fazer com que o homem desperte para a verdadeira vida espiritual, aonde que a convivência começa a ter os seus efeitos, aos quais nós sonhamos, mas que ainda não sabemos aplicar no nosso dia a dia. Então aí nós vemos da necessidade de olhar o outro com os olhos de Jesus. E aí nós vemos a grande questão 625 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que fala a respeito de qual é o tipo mais perfeito que veio à Terra. Vede Jesus. Para os homens, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é a nossa guia, o nosso modelo. Como guia, logicamente que nós sabemos que é aquele que já conhece o caminho, que já trilhou todo o caminho, que já chegou no destino, que sabe todas as nuances dessa caminhada. Então ele é capaz de nos guiar com segurança. E como modelo, nós poderemos até lembrar dos jovens que têm sempre os seus ídolos, e quando os seus ídolos, eles querem imitar os seus ídolos, às vezes vestindo as roupas iguais a do ídolo, a música que ele mais gosta, dos trejeitos do ídolo. Nós também temos o nosso modelo para seguir, que é Jesus. Agora, seguir esse modelo não é fácil. Esse modelo nós tentamos imitar e não conseguimos nem se aproximar da sua maneira de viver, das suas palavras e especialmente do sentimento que carregava cada palavra. Porque nós sabemos de Jesus. Nós olhamos a figura de Jesus e logo dizemos, ó, esse é Jesus. Quando nós vemos um versículo das palavras de Jesus, nós dizemos, ó, esse é o versículo que Jesus falou. Mas a grande questão não é que nós não a conhecemos. Nós precisamos é compreender e viver Jesus. Essa é a nossa dificuldade. Porque se me passarem vários ensinamentos de Jesus, eu vou lembrar de igual. Eu li no Evangelho, está lá. Não precisa nem assinar embaixo, que eu já sei que é de Jesus. Agora, como é que eu vou viver com esse modelo? De trazer ele para
a minha maneira de ver, a minha maneira de sentir, a minha maneira de conviver com os outros, de ouvir os outros. Às vezes a gente não tem tempo de ouvir ninguém, a gente quer ser ouvido. E quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar. E se o outro quer falar alguma coisa, a gente interrompe e continua falando. Então nós temos essa dificuldade de seguir o exemplo que nos é dado. Mas é um caminho que nós estamos trilhando. Logo, logo, nós estaremos lá. Não sei quantos milhões de anos, mas estaremos lá. Todos nós estamos caminhando para isso. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, lá no capítulo 2, que ele fala sobre a autenticidade dos evangelhos, ele vai lembrar uma passagem que é um pouco difícil para nós vivenciar. Porque para ele, a filosofia de Jesus consiste exatamente no amor. Mas aí ele nos fala essa passagem que Jesus nos ensina. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amar os nossos inimigos. E às vezes a gente se observa nessa necessidade e às vezes a gente começa a pensar, mas como vou amar um inimigo? Não vou abrir as portas para minha casa para um inimigo. Logicamente que não é isso que Jesus está dizendo, como o Evangelho nos explica. A grande questão é nós que sentimos em relação àquele que se diz nosso inimigo. E uma preocupação que nós temos que ter é não sermos nós o inimigo de alguém. Se nós termos algum inimigo, isso vai ser normal. Nós não podemos também imaginarmos que nós nunca vamos ser ofendidos nessa vida. Se nós pensarmos assim, nós vamos nos decepcionar. Vamos nos decepcionar porque alguém vai nos ofender. Alguém vai nos magoar. Mas nós também não podemos só pensar de que alguém vai nos magoar. A grande questão é que nós também magoamos os outros. E às vezes a gente começa a dizer, não, porque ele me ofendeu, porque ele me decepcionou, porque ele não agiu como eu gostaria. E a gente como é que está agindo em termos com a convivência com o outro? Então amar os inimigos é nós não sentirmos ódio por ele. É nós não desejar o mal para o outro. Agora, orar por aqueles que nos perseguem também não é tão fácil assim. Não é tão fácil. A gente precisa de uma força interior para nos perseguir. Para aquele que está nos magoando, para aquele que está nos caluniando. E como é que nós nos sentimos quando alguém está nos magoando, quando alguém está nos caluniando? Como nós nos sentimos? E orar por ele se torna realmente uma grandeza. Essa é a grande sublimidade do amar os nossos inimigos, do amor como Jesus nos ensina. Porque amar o nosso próximo que nos ama, isso é fácil. Todos nós amamos quem nos ama. As pessoas de má vida, como nos diz o Evangelho, também se amam. As pessoas que estão inseridas numa quadrilha, elas se amam, porque elas se protegem, elas se guardam uma outra. Agora, amar os inimigos, esse é o nosso desafio. Voltando ao livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 9, o grande ensinamento para nós. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. A grande caminhada que nós temos na casa espírita é exatamente a mais fácil, é instruir-se. Nós participamos de grupo de estudo, nós temos livros à vontade. A grande questão é o amar-vos, né? Mas é uma caminhada, né? Nós se instruímos, né? Os grupos de estudo aí nos facilitam muito essa caminhada.
Então nós temos que começar a trabalhar esses dois campos, no amai-nos, exatamente porque ele vai desenvolver em nós aquele ensinamento do Mestre Jesus, que é o amar os nossos inimigos. E compreendermos, por isso que nós precisamos da indulgência, que todas as verdades se encontram no cristianismo, mas tudo aquilo que nos encontramos nos estudos e algumas obras que não são verdadeiras diante daquilo que Jesus falou, são erros dos homens e não dos ensinamentos de Cristo. No livro Seara Bendita, Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem muito interessante para nós trabalhadores das casas espíritas, para nós que queremos ser cristãos. O importante é estar no labor da seara, não importa em que função. Não importa em que função. E aí ela vai mexer com o quê? Com o nosso orgulho, ou a nossa vaidade. Aí eu só vou na casa espírita se for para ser o presidente da casa. Queremos coisa grande, né? Ou então eu quero ser alguém coordenando um departamento. Mas a casa espírita, como nos disse Kardec, tem trabalho para todos. O lema de Kardec não é? Trabalho para todos. Então, quando nós chegamos na casa espírita, tem trabalho para todos. Só depende de nós querermos. E aí nós temos que lembrar daquela passagem de Jesus, os trabalhadores da última hora. Nós não podemos ser aquele trabalhador preguiçoso que estamos esperando quando está quase na hora do desencarne e nós começamos a trabalhar. Aí nós lembramos. E aí fica difícil. Agora, toda função na casa espírita tem o seu valor. Toda função. E se a gente se aperceber dessas funções, nós saberíamos que o melhor lugar de nós aprendermos a servir depois lá fora é na casa espírita. Nos diz aí ainda Bezerra de Menezes, nesta obra Seara Bendita: sem mágoas e sem os calhaus e sem os preconceitos lamentáveis. Sem mágoas. E como nós nos melindramos, né? Nós nos melindramos por pouca coisa. Mas é hora de nós começarmos a trabalhar, porque imperfeitos nós somos. Também não queremos exigir aqui perfeição, né? Todos nós nos melindramos. A grande questão é como nós trabalhamos essa mágoa. Não vou guardar ela para a vida inteira ou tornar ela um ponto de inimizade. Mas é eu saber lidar com ela para que eu aprenda a superar as minhas imperfeições e diminuir o meu orgulho e o egoísmo que me conduz a ser magoado e guardar por muito tempo. Ele continua dizendo: servir com obediência. Servir com obediência também não é uma coisa tão simples, mas é importante. Servir com obediência. A quem nós temos que obedecer? A quem? Nós estamos a serviço de quem? De Jesus. Então essa obediência é servir a Jesus dessa forma obediente. Porque ele mesmo diz que é totalmente obediente ao Pai. Quando ele aqui deixou a sua mensagem: sou obediente ao Pai e humilde de coração. Então nós também temos que aprender a servir na casa espírita com obediência ao Cristo. E aí nós vamos observar que nós não estamos servindo ao presidente da casa, nós não estamos servindo ao coordenador do departamento. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de se transformar obedecendo ao Cristo e servindo ao Cristo. Servir com disciplina. Aí nós lembramos daquela do Chico, né? A melhor coisa que tem é lembrar desse ensinamento de Emmanuel para o Chico. Servir com disciplina. E aí a gente precisa aprender o que é essa disciplina que se refere Bezerra de Menezes. Temos que encontrar esse equilíbrio dessa disciplina com o Chico, que ele nos deu um grande exemplo
de maturidade na responsabilidade das suas ações. E nós temos que ir gradativamente também aprendendo, né, que nós somos responsáveis por aquilo que nós assumimos, que nós temos compromisso conosco e com a lei, e que o momento em que eu assumir, eu tenho que ter uma certa disciplina, como a gente tem na vida pública, ou seja, no trabalho lá fora. Se eu começo a faltar o trabalho, meu patrão vai me advertir. E se eu continuo indisciplinado, ele vai me demitir. E a gente tem essa disciplina, porque não quer perder o emprego. E aqui a gente perde a oportunidade de servir, e quando nós perdemos a oportunidade de servir, nós perdemos a oportunidade de crescer. Então eu posso não ter o salário do mês em valores, mas eu tenho a oportunidade de crescer como espírito imortal que somos. Nos diz ainda, Bezerra de Menezes, servir com respeito. Se fala muito em respeito. E a grande questão, como é que nós vamos servir com o respeito que nos diz a doutrina? Eu não lembro agora qual é a questão que está no Livro dos Espíritos, quando é questionado sobre a justiça. O que é a justiça? E lá no livro diz o respeito ao direito do outro. Isso que traz no livro. Então, como eu não lembro a questão, eu sugiro que leia o livro inteiro. Para que nós chegamos lá nessa resposta que é dada pelos Espíritos. Mas é um trabalho. E aí nós vamos retornando para o Evangelho, que é o Espiritismo cristão, ao qual, quando Kardec fez a questão 625, foi ali que ele trouxe, então, todo o Evangelho de Jesus para o Espiritismo. Ele nos diz na introdução, no item 1, o roteiro infalível para a felicidade vitória. Então, o Evangelho é o nosso roteiro infalível. Se ele disse que é infalível, isso quer dizer que não tem erro para nós chegarmos à felicidade se cumprirmos e vivenciarmos o que o Evangelho nos traz. O que nós fazermos a nossa vida em base do Evangelho de Jesus. E Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, através de Divaldo Franco, ela vai nos lembrar. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de sortimento pessoal, que em última análise é o de sortimento da terra mesmo. Outra vez nós somos convocados. Talvez, se perdermos essa oportunidade, não teremos outra chance tão fácil, tão logo. Talvez nós teremos que até recomeçar algum outro caminho para voltarmos depois. Então agora é a nossa oportunidade. E a grande questão é que a doutrina espírita, através das casas espíritas, nos abre as portas para que nessa convocação nós não perdemos essa oportunidade. Porque Cristo nos convocou. E aqui nós estamos reencarnados, aprendendo, sofrendo. É temporariamente o sofrimento, nos diz a doutrina. Porque amanhã nós estamos numa situação melhor, de acordo com o que nós construímos hoje. E Bezerra de Menezes vem nos falar algo bem importante para nós, casas espíritas. Solidários seremos união. Separados um dos outros seremos ponto de vista. Porque nós vivermos o espiritismo cristão humanitário, não podemos estar se separando um do outro. Minha casa, a casa do fulano. E há pouco tempo atrás a gente ouvia muito, né?
as casas espíritas tinham dono. Cada casa tinha o seu dono. Graças a Deus que essa fase já passou. Nós estamos agora exatamente numa doutrina que nos conduz à igualdade de aprendizado. Não há professores e não há proprietário na casa espírita. Somos todos irmãos caminhando junto para o mesmo propósito. E aí que diz Bezerra: junto alcançaremos a realização de nossos propósitos. Qual é o nosso propósito? Não é ser feliz, não é sermos instruídos, não é aprendermos a amar e sermos amados, de nos iluminar, de encontrar o sentido da vida. Esses são os propósitos que juntos nós vamos aprender. E essa integração das casas espíritas que está fazendo com que haja esse crescimento, porque um aprende com o outro. Uma casa realiza algo que ajuda a outra a crescer também. E dentro desse mês, aniversário dessa casa, quanto é importante o trabalho que é realizado ao longo desses anos. E que não são poucos. 71 esse ano, né? É 71 anos? 71 anos de realizações. Isso é quando se tem um trabalho sério. E eu admiro que quando cheguei em Santo Ângelo, em 82, eu vim conhecer essa casa logo depois que eu cheguei. Onde tivemos encontros com jovens, vários encontros, atividades, e a minha alegria é que eu vejo tantos jovens daquela época estarem atuando no movimento espírita. Jovens que hoje são os presidentes de casa, expositores, diretores de departamento. Isso é uma honra àquele que trabalha com seriedade, conforme Jesus nos orienta. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, nos fala: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Fazer aos outros. E é esse aprendizado que a gente está fazendo com que se mantenha e ampliando as ações dos trabalhadores da casa espírita. Especialmente no conforto espiritual, no consolo espiritual e também nos esclarecimentos. No livro dos Médiuns, no capítulo 13, item 30, nos diz: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Jamais deixará de fazer o bem. É uma caminhada, porque nós, às vezes, nós chegamos àquele momento de parece que a força não conduz aquilo que nós aprendemos. Mas logo depois nós reanimamos e nos mantemos firmes. O desejo de fazer o bem. Não fazemos todo o bem que gostaríamos, mas é importante que nos mantemos a fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar. E quando nós olhamos o quanto chega na casa espírita, quando nós estamos lá fora, quantos nos chegam para conversar com as suas aflições, com as suas dificuldades, e que nós temos que ter algo para oferecer. E a doutrina espírita nos dá os recursos, nos coloca a base para que nós possamos, onde estivermos, conseguir fazer com que haja corações aliviados das suas aflições. Mas muito mais nós temos isso na casa espírita. Consolações a dispensar.
Quem não precisa de uma palavra de consolo? Precisamos. Entre nós, trabalhadores, também precisamos. E às vezes a gente quer olhar aquele irmão que está vindo lá de fora para consolar. E às vezes nós temos o nosso irmão trabalhador precisando de uma palavra de consolo. Porque as nossas dificuldades diante do mundo em que estamos vivendo é para todos nós que estamos em provações, em expiações. Porque é esse o planeta. Porque se nós não precisássemos de provar nada, nós não estaríamos na Terra. Com certeza estaríamos num planeta muito mais evoluído. Então temos tanto consolações a dispensar, desespero a acalmar e reformas morais a operar. Essa então não dá nem para nós comentarmos, né? O quanto nós precisamos operar essa reforma em nós, não nos outros, porque nós não conseguimos transformar e mudar o outro. Mas essa mudança em nós, essa é a sua missão, e aí ele encontrará a verdadeira satisfação real. Esse mês de homenagem ao aniversário da casa, eu tomei a liberdade de trazer uma música que tem o nome Lápis da Minha Fé, de Carlinhos Conceição. E algumas imagens que vamos ver ali no vídeo, muitos aqui vão reconhecê-lo. Eu não pedi permissão, eu tomei a liberdade para colocar algumas imagens que os senhores vão reconhecer. Então vamos escutar a música Lápis da Minha Fé. Ninguém desperta sem nada, nem renasce, é cura.
atenção, agradeço a oportunidade e peço as bênçãos do nosso Pai Celestial, que abençoe a todos nós e que essa luz irradie sobre todos os trabalhadores dessa casa. Muito obrigado e muita paz. Agradecemos ao Paulo pela sua palestra de hoje. Rogamos ao Pai Criador, através do seu anjo da guarda, que continue dando a você entusiasmo, força, continue com essa dedicação, que possa dividir conosco o seu conhecimento. Aproveitando essas rogativas, agradecemos ao Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, nesta noite. Agradecemos ao Senhor pelo nosso dia, pela semana que você passou, estamos iniciando a semana hoje. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados aqui na Terra, junto com os nossos familiares, nossos filhos, esposas, esposos, pais, enfim, todas as pessoas que convivem conosco. Muito obrigado, ó Pai, porque é através desse convívio que nós estamos procurando a nos melhorarmos, a sermos espíritos melhores. Obrigado ao Pai pelo alimento que a gente tem todo dia, da qual nos dá energia para que possamos fazer as nossas atividades, para nutrir esse corpo que nos foi dado de presente, emprestado pelo Pai Criador, para podermos evoluir um pouco mais. Enfim, ó Pai Criador, obrigado por tudo que nós temos e pelo que nós somos. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui. Vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes nos nossos corações. Hoje sim. Agradecemos a presença de todos, aqueles irmãos que estão se sentindo bem, um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana, que essa luz que desde o início do nosso trabalho está presente, possa ir junto com vocês a todos os ambientes onde estiverem, e aqueles irmãos que ainda necessitam do paz, fiquem em oração e em silêncio. Uma boa noite a todos.